Glória a Deus. O tema da mensagem nessa noite é este: aprendendo com a família de Jesus. E olha que eu só cheguei até o nascimento dele. Talvez vai ter ainda depois a parte 2, parte 3, para cultos da família, porque a família de Jesus ensina muita gente. Nós vamos aprender alguma coisa. Glória Tá bom? a Deus, aleluia. Marcos 3, do 31 ao 35, diz assim: chegaram então seus irmãos, sua mãe, estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória seja Senhor Deus, fale conosco, fala o coração do teu povo, em nome de Jesus. Pode sentar. Essa passagem que eu coloquei como texto principal é para que vocês tenham entendimento que a família de Jesus foi grande. Muita gente não sabe, né? Talvez por não estar lendo bastante a Bíblia, que Jesus teve vários irmãos, né? Que Maria teve vários filhos. E com certeza todos foram parto normal, não tinha cesariana naquela época, tá bom? Então cai por terra até sobre a passagem que fala sobre a Virgem Maria. Depois ela teve muitos filhos, da parte de José e Maria. Mas nós vamos nessa noite trazer um ensino para vocês. Quem quiser anotar é bom, inclusive, apesar de que depois a mensagem vai ser colocada nos grupos para vocês. É importante guardar bem o ensino dessa noite. Isso aqui vai ajudar a sua família. Inclusive hoje eu estou completando 34 anos de casado. Glória a Deus. Uma pessoa linda, abençoada, maravilhosa, que é a Nilza Martins da Costa Carreiro. Então, Glória inclusive, uma das madrinhas está aqui, né, que é a Leonor, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero agradecer. Mas vamos aprender com a família de Jesus. Vamos começar em Mateus capítulo 1, versículo 16. Preste atenção nessa leitura. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que chama o Cristo. A primeira coisa que temos que entender, para famílias, você tem que ter essa certeza. Se você não tiver essa certeza, vai dar problema. Se você não tiver essa convicção, vai dar ruim. A primeira coisa, olha o que a Bíblia fala: José, marido de Maria. Então entenda algo nessa noite. Você tem que ter a certeza que um foi feito para o outro. Você tem coragem de olhar para quem você está casado e falar: eu fui feito para você, você foi feita para mim. Você pode falar isso? Fala. Olha aí um para o outro e diga: olha, minha esposa, eu fui feito para você, você foi feita para mim. Amém? É a primeira certeza que um casal precisa ter. É essa declaração. Por isso que o mais interessante é isso: José, marido de Maria, Josias, marido de Nilza, e assim sucessivamente. Guarda isso para sempre. Você não vai ter outro marido, você não vai ter outra esposa. Esse marido é até que a morte separe. Essa esposa é até que a morte o separe. Não existe, não deu certo, acaba. Não deu certo, fim da história. Não deu certo, rasga a página da história. Não existe isso nesse contexto que eu estou trazendo nessa noite. Então a primeira coisa para esse culto da família, que um tem que ter a certeza que foi feito para o outro. Você foi feito para José, José foi feito para Maria. Agora veja o versículo 18, quando um é feito para o outro, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, isto é, antes de fazer sexo, achou-se concebido pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, quando um é feito para o outro, existia um respeito entre José e Maria. O que é desposada? Era um tipo de noivado, era um tipo de contrato. Eles já tinham um compromisso de um com o outro, e eles não podiam se tocar, eles não tinham relações sexuais,
Então, quando um é feito para o outro, ele sabe esperar a hora certa, ele sabe o momento exato para ter uma relação sexual. Ele não pensa em fazer sexo com outra pessoa, ela não pensa em ter relações sexuais com outro homem. O único homem da sua vida é esse que está sentado ao seu lado, ou que vive com você. A única mulher que você pode ter relações sexuais é essa que você vive e que está ao seu lado e que vive com você. Então, o ensino da família de Jesus é que eles se respeitavam, eles não avançavam o sinal, eles não tinham olhares para outras pessoas. José não olhava para outra Maria qualquer, Maria não olhava para outro José. Você não pode olhar para ninguém. Os seus olhos têm que ser para sua esposa, os seus olhos têm que ser somente para o seu marido. Este é o exemplo da família de Jesus. Agora, olha o que diz o verso 19, em Mateus 1,19. Então José, lembre-se que ela ficou grávida, mas sem ter relação sexual, porque o que estava gerado em Maria foi obra do Espírito Santo. O que estava em Maria foi algo milagroso. O que estava em Maria era o Deus Criador. O que estava em Maria era o Filho. O que estava em Maria era o Senhor. O que estava em Maria era o Salvador. Não foi produto de uma relação sexual. A Bíblia fala que o Espírito Santo a encheu e ali colocou a semente de Jesus Cristo. Quando José descobre que ela estava grávida, olha o que diz: seu marido, sendo o quê? Justo. Fala, José era justo. Isto é, José amava, José foi feito para Maria, José tinha respeito por Maria, José era justo e ele não quis o quê? Ele não quis que houvesse na comunidade, não quis que houvesse entre o povo um escândalo. Afinal de contas, Maria poderia até ser apedrejada, Maria poderia ser destituída da família. Então José tentou deixá-la secretamente. O que nós aprendemos com isso? José amava tanto Maria que pensou em deixá-la secretamente, isto é, não expôs ao ridículo. Aprendendo com a família de Jesus: nunca exponha teu marido, tua esposa ao ridículo. Nunca exponha para ninguém, seja na sua casa, seja na sua família, seja com os amigos, seja com as pessoas. Nunca faça isso. Nunca exponha. Se vocês têm um problema, vocês têm que se resolver. Se vocês têm uma luta, vocês têm que se resolver. Não é para ir para os status, não é para ir para os stories, não é para ir para as redes sociais, não é para desabafar em grupo de família, não é para ficar reclamando para A, B ou C, não é para ficar falando com amiguinho e com amiguinha. Não! José não fez nada disso. A Bíblia diz que ele fez isso o quê? Fala, secreto. Secreto. Sem ninguém saber. Talvez ele falou: bom, vou sair de madrugada, eu vou sumir, ninguém vai saber o que aconteceu. Se fizerem alguma coisa com Maria, eu não vou estar por aqui. Se tentarem prender Maria, apedrejar Maria, que a barriga vai crescer com o tempo, eu não vou estar aqui. E talvez ele estava muito decepcionado, ele estava muito entristecido, ele estava muito acabado. Mas olha o que eu aprendo com a família de Jesus. Isso é um amor tão grande que ele, mesmo não tendo entendimento que ela estava grávida do Espírito Santo, alguém vai entender isso? Fala a verdade. A mulher chegar: estou grávida do Espírito Santo. Mas como é que é um negócio desse? Não é? Então ele rapidamente, opa, secretamente. Mas olha aqui como é que a gente aprende com a família de Jesus. Versículo de número 20 agora. Quando ele tenta deixá-la secretamente, pensando ele isto é, de deixá-la secretamente, eis que em sonho lhe aparece o anjo do Senhor. O anjo aparece para José e diz: José, filho de Davi, opa, não temas receber Maria, tua mulher, rapaz, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Guarda uma coisa: aquilo que Deus une, o homem não separa. José pensou em separar, José pensou em deixá-la secretamente, José pensou em talvez fugir, mas foi Deus que uniu. Vamos lembrar o versículo que nós demos no primeiro: José, marido de Maria. Foi Deus que deu José para Maria e Maria para José. Nunca vai ter separação naquilo que Deus une. O couro pode comer, mas está junto. Problema casais tem, mas estão juntos. Problemas família tem, mas estamos juntos. A gente discute, mas está junto. A gente briga, mas se resolve.
A gente fala, mas estamos bem. Depois tem perdão. Um aprende com o outro. Então, quando José pensou, nem Maria sabia que José ia sair fora. Nem Maria sabia que José ia sair. Foi o anjo que teve que falar com ele. Sabe por que tem coisas, queridos, que é Deus que tem que falar no teu coração? É você que tem que buscar Deus. É você que tem que pedir direção. Você não tem que ouvir A, B, C ou D, não. Você tem que ter um coração quebrantado para ouvir a voz de Deus. E foi numa madrugada que o anjo aparece para José. Então eu aprendo com a família de Jesus que o que Deus une, homem não separa. Vamos fazer amém? Amém? Agora, olha o que diz o versículo 28, capítulo 1, verso 28 do livro de Lucas 1, 28. Lucas 1, 28. E vindo o anjo até Maria e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. 29 diz assim: e vendo a ela, turbou-se muito com a sua palavra e considerava que saudação seria essa. No verso 30 ele diz assim: disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ei, como vocês olham um para o outro na família? Você vê a tua mulher como mulher de Deus? Você vê teu marido como homem de Deus? Volta para o 28. Como que você olha um para o outro? Olha como é que o anjo olhou Maria: salve, agraciada, Deus é contigo. Bendita é tu entre as mulheres. De que maneira você olha o teu marido quando ele está no altar? De que maneira você olha a chamada da sua esposa? Somente como esposa ou como mulher de Deus? Somente como marido ou como homem de Deus? Alguém que canta, alguém que prega, alguém que limpa a igreja, alguém que dirige o carro da igreja, alguém que fica na porta da igreja, alguém que fica ali no som, na mídia, na comunicação, que fica na sala das crianças, na cantina, varrendo ali fora. Como você vê lá no estacionamento? Como que você vê na secretaria, na tesouraria? Como você vê na integração, no grupo de conexão, no grupo de evangelismo? Como que você vê evangelizando? Você olha para ele como homem de Deus? Porque quando eu olho para o meu marido como homem de Deus, eu tenho respeito também. Eu não olho só como meu marido, eu não olho só como minha esposa, é a mulher de Deus. Porque quando o anjo diz isso, olha o que diz o verso 29. Quando o anjo diz salve, agraciada, ela fica turbada, que negócio é esse? Mas no verso 30 vem a palavra-chave, ele disse: você achou graça diante de Deus. Quem escolhe teu marido é Deus. Quem escolhe a tua esposa é Deus. Ele achou graça, ela achou graça diante de Deus. Então, se o teu marido for escolhido, glorifica a Deus por isso. Se a tua esposa for escolhida, glorifica a Deus por isso. Se teus filhos forem escolhidos, glorifica o Senhor por isso. E não atrapalhe a chamada de Deus na vida do seu marido e na vida da sua esposa. Quem está entendendo, diga: estou entendendo tudo. Estou entendendo tudo. Verso 36 agora, Lucas 1, 36. Aí diz assim agora: eis que também Isabel, tua prima, Isabel era prima de Maria, concebeu um filho na sua velhice, e é o 6º mês para aquela que era chamada de... Então Isabel era estéril. Deus fez um milagre botando essa mulher grávida. Agora veja o que diz o versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade chamada Judá. Vamos até o 43. No verso 40, entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel, que era a prima dela. No 41 diz assim: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, Isabel foi cheia do Espírito Santo. No 42 exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. No 43 ele diz: de onde me provém isto a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Agora, veja o que diz o versículo 56. Quando Maria chega na casa de Isabel, e Maria ficou com ela quantos meses? 3. E depois voltou? Voltou? Pra casa. Eu te faço uma pergunta: como vocês são recebidos na casa dos seus parentes? Quando Maria chega na casa de Isabel, a prima, ela foi bem recebida. Será que eu sou uma pessoa que dou bom testemunho para meus parentes? Será que eu sou uma pessoa bem-vinda na casa dos meus parentes, familiares? Quem é que você conseguiria ficar 3 meses na casa de alguém? Quem é que te recebe e te trata do jeito que você é bem tratado? Quem é que abre as portas e diz: não é aqui? Quem é que bota na mesa as melhores coisas para você comer? Quem é que faz isso na sua casa? Eu preciso dar um bom testemunho, porque se alguém faz isso por você, você faz isso também por alguém. Você recebe pessoas na sua casa?
Você tem prazer em botar as coisas na mesa para as pessoas que vão na sua casa? Ou a sua casa ninguém visita? Ou a sua casa ninguém entra? A família de Jesus é um exemplo até entre os parentes. A família de Jesus é um exemplo até entre os primos. A família de Jesus é um exemplo ao ponto de ficarem 3 meses na casa da prima. E não vamos esquecer que ela já era uma pessoa de idade. Então eu preciso entender que o meu bom testemunho não é só marido e mulher, não. É com os parentes também. É com os familiares também. Você chega, tem festa? A Bíblia fala que quando dá a saudação, a criancinha que estava ali era João Batista, dá um salto no ventre, porque ao ouvir a voz de Maria, ele viu que estava ali a mãe do Senhor, a mãe do Salvador, a mãe de Jesus. Então, quando você chega, você leva a presença de Deus na casa dos parentes, ou você leva a perturbação? O que você está levando para a casa dos seus parentes? Problema? Problema da sua casa? Problema da sua família? Não! Maria foi lá, foi para ajudar. Maria foi lá, foi para levar a presença de Deus. Maria foi lá e deixou Isabel cheia do Espírito Santo. Aonde você entrar, no seu pai, na sua mãe, no seu tio, na sua tia, no seu avô, no seu primo, na sua prima, é Deus que vai estar entrando com você na casa dos parentes e dos familiares. Eles vão ver Deus na tua vida, eles vão ver Deus na tua família. Quantos podem adorar o Senhor por isso? Então Maria, ela era bem-vinda nos parentes. Você é bem-vindo? Ou a pessoa fica lá e não quer nem abrir o portão para você? Você é bem-vindo, alguém fala, fulano, não vem não que eu estou ocupado. Aí você fala, nossa, toda mão que eu falo que vou lá, ele fala que está ocupado. Ou então tem aquela correria, bota tudo dentro do micro-ondas que fulano chegou. Bota cadeado na geladeira que vai dar ruim. Escolhe no fogão, passa um papel com cola para poder abrir. Que testemunho eu dou com isso? Mas vamos aprender mais com a família de Jesus. No capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 5. Olha, ou melhor, capítulo 1 de Lucas, versículo 46. Lucas 1, 46. Disse então Maria. Maria agora ela faz um louvor. Inclusive tem um louvor antigo que nós cantávamos nos anos 90, 95, né? Minha alma engrandece ao Senhor. Quem é esse louvor? Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Maria agora no verso 46, ela fala, minha alma engrandece. No verso 47, Maria diz, o meu espírito se alegra. No verso 48, Maria diz, atentou para a baixeza da sua serva. No verso 49, Maria diz, porque me fez grandes coisas. No verso 50, Maria diz, a sua misericórdia de geração em geração. No verso 51, Maria diz, o seu braço agiu valorosamente. No 52, Maria diz, depois dos tronos os poderosos elevou os humildes. No 53, ela diz o quê? Encheu de bens os famintos e despediu os ricos. É Deus na vida de Maria. Eu lhe pergunto nessa noite, aleluia, o Senhor está aqui neste lugar, a glória de Deus está aqui nesse lugar, a graça dele está nesse lugar. Eu lhe pergunto, na sua casa tem louvor e adoração? Maria adora na casa. Maria exalta no lar. O que tem dentro daquela casa? Só tem briga? Só tem ficar de mal? Só tem raiva? Ninguém mais senta à mesa? Que casa é essa que não senta à mesa? Quando se senta à mesa, Deus está sentado junto? Quando se senta à mesa, as crianças estão ouvindo o quê? Quando se senta nesta mesa, o nome dele é honrado e glorificado? Ou será que se senta à mesa e é um no celular e outro no celular? Eu estava observando esses dias que eu fiquei nessa pousada, uma coisa muito interessante. Eu sentei perto de uma lareira e fiquei observando alguns casais. Vocês acham que os casais estavam como? Não conversavam. Um aqui, outro lá. Meu Deus, que coisa estranha. Aí daqui a pouco, café da manhã, eu também continuo observando. Todos na mesa. Como é que estava na mesa? No celular também, ninguém conversava. Eu falei, gente, a coisa está ficando feia. Como é que está o celular? Você consegue trazer presente de Deus? Você faz o seu culto doméstico? As crianças crescem de que maneira? Eu já citei esse exemplo aqui. Eu, quando frequentava a casa do meu tio João, que é vivo, pastor, hoje ele é jubilado, todo mundo que ia na casa do tio João, até hoje ainda é assim, tem o culto,
tem a palavra, tem a oração e tem o versículo, e o povo já chegava lá sabendo, eu acho que hoje o versículo é comigo, eu acho que hoje o versículo é comigo. Eu cresci dessa forma, eu ensino dessa forma, e eu faço dessa forma. E eu te pergunto, na sua casa tem o quê? O que você traz para a presença de Deus ali? Maria exalta. Mas vamos aprender um pouquinho mais. Quando ela adora, olha, diz agora capítulo 2 de Lucas, versículo 4. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Verso 5. A fim de alistar-se com a sua mulher Maria. Agora guarda uma coisa. Por que eu quis passar isso daqui? Porque a família de Jesus, ela dava testemunho até nos seus deveres de cidadão. José era um tipo de censo, e ele tinha que viajar com Maria mesmo grávida. Ele teve que ir com Maria para lá, e tinha um mistério também para nascer em Belém. E ele vai fazer esse censo. Eu lhe pergunto, a sua família cumpre o dever de cidadão? A sua casa tem bom testemunho? Ou será que na minha casa tem gato? Na minha casa tem problema disso? Na minha casa as pessoas falam, ih, esse daí ó, ih, aquele ali, ei, dever de cidadão. Eu faço a minha declaração corretamente? Eu sou uma pessoa que sou honesta no meu trabalho? Eu sou uma pessoa que dou um bom testemunho nos meus horários? Eu sou uma pessoa que o patrão, o chefe pode falar, olha, quem dera eu tivesse mais uns 5 desses. A empresa estava lá em cima. Como que eu faço como cidadão, como trabalhador, como empregado? Como as pessoas me olham? A família de Jesus dava exemplo até nisso. E não tinha tempo ruim. Mesmo era grávida, ele foi assim mesmo. Mesmo era com barrigão, foi assim mesmo. Ele foi obedecer. José era um homem, a Bíblia fala o quê? Que ele era um homem justo. Ele era um homem que praticava a justiça. Agora, olha o que diz mais um pouco para aprender com a família de Jesus. Versículo de número 13. Diz assim, no mesmo instante, quando Jesus nasce, aparece com um anjo uma multidão de exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo, eles louvavam os anjos. Eu pergunto, seus filhos, seus netos são motivo de festa e alegria? Quando Jesus nasce, tem festa. Quando Jesus nasce, tem presente. Quando Jesus nasce, tem ouro, incenso e mirra. Quando Jesus nasce, pastores aparecem. Quando Jesus nasce, os anjos glorificam. Como que você recebe as pessoas, seus filhos, seus netos, as pessoas que chegam na sua casa? É uma família unida. A família de Jesus é uma família que demonstra a presença de Deus sempre. A família, não é à toa que a Bíblia fala, salve a agraciada, o Senhor é contigo, bendito o fruto do teu ventre. Então eu tenho que entender que a minha família toda louva a Deus. Se os seus netos não louvam a Deus, tem algo errado. Se seus filhos não louvam a Deus e estão louvando as músicas do mundo, tem coisa errada. Que tipo de música eles aprenderam? Se seus filhos sabem o nome de todos os jogadores do seu time de futebol, por que ele não sabe o nome dos 12 discípulos? Por que ele não sabe os livros de Gênesis e Apocalipse? Por que ele não entende onde é que é o Novo e o Antigo Testamento? Mas ele sabe o nome do jogador de futebol, ele sabe a música do DJ, ele sabe a música não sei de quem, ele conhece todos os desenhos, ele sabe todas as habilidades, ele consegue tudo que você imaginar por aí, mas na presença de Deus não tem louvor, não tem adoração, não tem serviço. E da onde vem o problema? Aonde está a culpa? Aonde está o peso? Vamos entender um pouco mais. Olha o que diz o versículo 7 do livro de Lucas. Diz assim, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos, deitou na manjedoura, porque não havia lugar neles na estalagem. No verso de número 12, e o menino diz assim, vai estar envolto em panos, deitado na manjedoura. Quando uma família está unida, e ela passa por momentos difíceis, ela não reclama. Ela não passa reclamar, ela não murmura. Se é um momento em que o marido não está podendo fazer as coisas, ela controla. Ela dá um passo para trás, para depois dar 2 para frente. Ela se cala. Ela sabe que não é um momento de abundância. Ela sabe que não é um momento de prosperidade. O momento que Maria estava passando, ela sabia que não ia ter uma casa. O momento que Maria estava passando, ela sabia que não ia ter casa de parente. O momento que Maria estava passando, ela sabia que não ia ter uma pousada, não ia ter uma cama adequada. Mas você não vê a Bíblia falando, e Maria reclama, e Maria murmura, e José dá desculpas. Não, o único lugar que eles acharam para Maria ter aquela criança é no lugar onde os animais dormiam. E aonde bota a criança é onde os animais comiam. Mas você não vê eles reclamando. Meu Deus.
Por que que a esposa reclama tanto no momento difícil do marido? Por que que o marido reclama tanto no momento difícil da esposa? Que união é essa? Que casamento é esse? Você acha que casamento é só bonança? Tem também escassez? Por que que você está triste se você já teve prosperidade? Você vai poder ter prosperidade de novo? Por que que você acha que não vai ter mais leite e mel, mas o momento é para você passar pelo deserto? Por que que você acha que não vai chegar lá do outro lado? Porque está na tempestade. Por que que o barco não vai chegar do outro lado? Você tem que ter calma. Você tem que entender os tempos que você está vivendo. Você tem que parar os momentos. Jó entendeu isso. Ele reclamava, mas não pecava. Jó reclamava, mas não pecava. Ele podia falar com Deus, o que está vendo, o que está acontecendo, mas continuava servindo. Tem pessoas que, se passar por um momento de dificuldade, abandonam o barco. Maria talvez podia falar: ah, não casei com você para isso não. Como é que pode amar o Salvador aqui? Como é que pode falar que eu estou cheio do Espírito Santo? Como é que pode falar que eu sou agraciada? Que negócio é esse, José? Que história é essa, José? Ei, aprende com Maria. Silêncio. Tem momento que não é para falar. Tem momento para se aquietar. Tem momento que é para ficar calma. Tem momento que é para orar. Tem momento que é para jejuar. Tem momento para acordar de madrugada. Tem momento de circulação no boca do pó. Meu Deus. Maria está dando ensino para a gente. E José, um grande homem, justo, homem justo. Você acha que ele estava feliz? Você acha que José estava alegre? Ai, que legal, vai nascer aqui no meio dos animais. Ali tinha fedor. Ali tinha cheiro de urina de animais. Ali tinha cheiro de fezes de animais. Mas você não vê esse casal reclamando. A família de Jesus ensina: vai ter momento de fartura na sua vida, mas vai ter momento de escassez. Para de reclamar. Vai ter momento de alegria, mas vai ter momento de choro. Para de reclamar. Lembre-se, você, José, marido de Maria, lembre-se quem é teu marido. Lembre-se quem é tua esposa. Lembre-se de tudo que vocês conquistaram até hoje. Lembre-se de todas as vitórias que vocês alcançaram. E para de ficar com semblante caído, de ficar com angústia, de ficar com insônia, com dor no estômago, com taquicardia, porque está passando um momento difícil. Mas eu aprendo com a família de Jesus. Agora olha o que diz o versículo 22. Quando Jesus nasce, José, ele era tanto homem de Deus, que está escrito: cumpriram-se o dia da purificação dela, segundo a lei de Moisés. Levaram Jesus para Jerusalém para apresentar ao Senhor. Olha para cá. É você que tem que instruir teu filho. É você que tem que ensinar o menino o caminho que deve andar. É você que tem que exortar. Não é para falar assim: não deixa o menino. Não. Deixa a menina. Não. É só uma festinha de escola. Está errado. É só um encontro dos amigos. Está errado. Instrui o menino o caminho que deve andar, porque quando ele envelhecer, não vai desviar. Aqui tem gente nascida e criada na igreja, nunca desviou, porque aprendeu com seus pais o caminho da verdade. Sim ou não? Os filhos que estão aqui na presença do Senhor desde quando nasceram, aprenderam com seus pais? Sim ou não? Sim. Bem alto para todo mundo ouvir. Sim ou não? Sim. Então faça você o mesmo. Muitas vezes os pais permitem os filhos tomarem decisões. Está errado. Não pode forçar nada. Ah, então por que você força ir para a escola? Ah, não pode forçar nada. Então por que você força isso e aquilo? Muito cuidado. A Bíblia fala que a família de Jesus, ela simplesmente, quando Jesus nasce, eles colocam e apresentam ele ao Senhor. Agora, olha o que diz o versículo de número 27, quando você apresenta seu filho na presença do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo, e sua mãe se maravilhava das coisas que dele se diziam. Se você instruir o menino o caminho que deve andar, se você instruir seus filhos vão ser bênção na casa do Senhor. Seus filhos têm promessa de Deus. Seus filhos têm a marca da promessa. Se você vai ver seus filhos pregando, cantando, ensinando, liderando, fazendo algo na casa do Senhor, mas a família de Jesus dá esse tipo de ensino, eles ficam maravilhados. Nossa, esse menino aqui tem muita promessa.
E eu aprendo ainda no verso 40. Olha o que diz aqui agora, versículo 40. O menino crescia. Fala, o menino crescia. Ele era fortalecido em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Quando você olha para os seus filhos e seus netos, o que você vê? Hã? Quando você olha para os seus filhos e seus netos, o que você vê? Você vê isso? Rebolando para lá e para cá? O que você vê quando você olha para o seu filho e para a sua filha? Você vê ela cantando a música do mundo e dançando? Quando você vê uma festinha na escola, você vê ela? O que você vê lá? Ei, a Bíblia fala que ele crescia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Ele crescia, ele é fortalecido em espírito, cheio de sabedoria. A graça de Deus estava sobre ele. Levanta a tua mão. Que seus filhos, seus netos sejam fortalecidos, cheios do espírito de sabedoria, e que a graça de Deus esteja sobre a sua casa e a sua família. Quantos creem nisso? Toma posse e diga: Senhor, salva a minha família, a minha casa. Não deixe seus filhos se perderem. Agora olha o que diz em penúltimo lugar, no versículo 42. A Bíblia diz algo interessante. Tendo ele já 12 anos, Jesus estava com 12, subiram para Jerusalém segundo o costume do dia da festa, até o 46. Regressando ele, terminado aquele dia, ficou o menino Jesus em Jerusalém. José não sabia nem a mãe, perderam Jesus. Pensando, porém, que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia. Procuraram entre os parentes. Lembra daquele hino antigo? Procurei por ti, não encontrei. Procurei nos bares e nos vícios. Estava José e Maria procurando Jesus. Alguém viu Jesus? Alguém viu Jesus? Alguém viu Jesus? 45. Não. Fala, encontraram. Não. Volta para Jerusalém, verso 46. Aconteceu que passam 3 dias. Acharam Jesus aonde? Assentado no meio dos doutores. Se você não cuidar dos seus filhos, eles podem se perder no meio do caminho. Ou você vai achar seu filho na presença de Deus, ou Deus lhe guarde, vai achar na boca de fumo, vai achar numa esquina dessa com um radinho na mão, vai achar perdido pelas festas rave da vida. Se você não cuidar desse filho, talvez ele vai sair de casa antes do tempo. Talvez ela vai desonrar sua casa no quarto com o namorado ou com a namorada. Talvez o quarto do seu filho está contaminado pelas pornografias do computador e da internet. Mas a Bíblia fala que Jesus estava no templo, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de graça, crescendo no meio dos doutores. Como é que você vai ver teu filho? Se você crê que vai ver teu filho cheio do Espírito Santo, os teus netos no altar, então começa a ministrar sobre eles. Os meus filhos não vão se perder. Eu não vou perder meus filhos. Eu não vou perder minha casa. Eu não vou perder minha família. Eu vou lutar pela minha família. E eu encerro com o versículo 47. Diz assim: e todos, diga todos, que ouviam Jesus se admiravam da inteligência e das respostas. A igreja de pé, por favor. Como as pessoas estão olhando a tua família? Eu vou voltar a repetir aqui. Como as pessoas estão vendo a sua família? Estão admiradas? Como elas estão vendo? Feche os olhos. Ó Deus,